Igreja é gente. A gente não despreza as paredes. É muito bom ter um ambiente agradável, bem cuidado, asseado, climatizado, bancos para você sentar. Isso porque a gente talvez não conheceu a igreja, como eu também não conheci, mas vi fotos. Imagine uma igreja sentada debaixo de uma árvore, na Angola. Ter classes da escola dominical debaixo de uma árvore e a criançada sentar ali para ouvir a palavra de Deus. Que privilégio da gente poder ter um ambiente gostoso. Mas igreja, com certeza, é mais do que paredes e templo. Igreja é o corpo de Cristo reunido. Igreja, a eclesia, não é como nós sabemos do grego, é ajuntamento, é reunião de pessoas. Esse era o termo grego que era usado. É a reunião de pessoas. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Eu quero ler com você os versículos 10 e 11. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Vamos colocar de pé, se você puder ficar de pé. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Nos diz o apóstolo Pedro: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler juntos o versículo 10, 1 Pedro 4, 10, vamos ler juntos. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Podeis assentarmos. Mas como nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, fala ao meu coração. O texto que foi lido nos traz essa responsabilidade de fato pregarmos a palavra. E eu não quero fazer outra coisa aqui. O autor desta epístola, nós não temos dúvida que seja Pedro. A data, muito possivelmente, perto mais ou menos do ano 67 depois de Cristo, quando acredita-se que Pedro tenha morrido crucificado. Isso não está na Bíblia, acredita-se pela tradição que ele possa ter morrido crucificado, Pedro, de cabeça para baixo. O contexto em que Pedro escreve aqui, nesses anos, nessa segunda metade dos anos 60, por volta do ano 67 depois de Cristo, é que havia uma intensa perseguição do Império Romano e de Nero aos cristãos. Essa perseguição durou mais ou menos do ano 64 a 68 depois de Cristo. O público que Pedro escreve, o público ao qual ele escreve, foram judeus convertidos que moravam na Ásia Menor e judeus que estavam distantes do território de Israel. Além de judeus convertidos, havia na igreja para a qual Pedro escreveu e que estava sendo perseguida, pagãos também convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Nessa epístola, que é muito preciosa, Pedro fala de como os cristãos eles deveriam viver em meio à perseguição. Como é que eles deveriam viver no meio da igreja como corpo de Cristo? Como é que eles, cristãos perseguidos, deveriam viver na sociedade, no trabalho, no lar? Como é que eles deveriam se portar diante de autoridades? Por isso que eu digo que essa é uma epístola também hoje muito importante, para sabermos, não ficarmos choramingando pelos cantos, a igreja está sendo perseguida, isso, não, saber, Senhor, como é que a gente deve viver? No país que nós vivemos, com ou sem perseguição, como nós devemos viver, o que é que o Senhor quer para nós. E Pedro vai escrevendo sobre isso até chegar neste capítulo 4, versículo 10, quando ele fala dos nossos relacionamentos, relacionamentos entre irmãos na igreja. E Pedro tem uma visão bela sobre a igreja, belíssima. Que bela visão tem Pedro. Quando ele olha para a igreja,
E ele fala lá no capítulo 2, versículos 9 e 10, que nós também conhecemos, tão bem conhecemos. Ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. Que coisa maravilhosa. A igreja, ela é chamada de tudo isso, e ela foi feita tudo isso para proclamar as virtudes do Santo, do Senhor Jesus Cristo, a este mundo perdido. Como é que nós temos vivido a igreja? Será que a forma como nós vivemos igreja retrata esta visão de igreja aí de Pedro? Me permita chamar a igreja, e é sobre isso que eu quero pensar com você nesta noite, igreja, um exército de servos. Igreja, um exército de servos. Vez por outra nós precisamos, com tanto voluntariado aí, vez por outra nós precisamos lembrar que nós somos muito mais do que voluntários. Nós somos servos, servos do Senhor. A igreja precisa se ver como servo do Senhor. Você que nos visita, você é um servo do Senhor Jesus Cristo. Você já entregou sua vida a Jesus para dizer: Senhor, que bênção, Senhor, ter morrido por minha vida, ter sido crucificado para perdoar os meus pecados. Senhor, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser entregar a minha vida ao Senhor e me tornar um servo do Senhor. Eu estava há muitos anos, já compartilhei isso lá com a igreja, eu estava num congresso de pastores e líderes e fui dar uma volta no meio da livraria, em Fortaleza, uma igreja que sempre promove congressos, parou por alguns anos, era um encontro de pastores e líderes, e eu sempre achei muito desafiador. Participo, quando posso, sempre também dos eventos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí fomos para esse congresso dessa igreja, e sempre nos sentindo desafiados por aquilo que era ministrado lá. E eu estava no meio da livraria e olhando um material ou outro, de repente uma senhora se aproximou com um colete do congresso, tudo, parou, disse: bom dia, disse: bom dia. Eu disse: o senhor é pastor? Eu disse: sou. Ela fez: de onde? Eu disse: do Recife, Pernambuco. Ela fez: ah, que bom, que prazer, está gostando do congresso? Eu disse: estou. Ela fez: o senhor tem artrose? Eu disse: não. Ela fez: e artrite? Eu disse: não. Ela fez: eu tenho. Eu tenho artrose, tenho artrite. O senhor tem diabetes? Eu disse: não, não que eu saiba. Ela fez: eu tenho. E pressão alta? Eu disse: também não. E eu pensando comigo: meu Deus, eu tenho que sair rápido daqui. Porque se eu continuar aqui, eu vou cair morto, já já. A cada pergunta, cada doença, o que fosse que ela fosse colocando. E no final ele disse: pastor, eu tenho tudo isso. Agora, que bênção é servir. Que bênção é servir. Ela disse: o senhor não imagina quantos remédios eu tomo. Aí deu vontade de dizer: realmente com tudo isso aí, mais algumas coisas que poderiam vir, eu não faço a menor ideia. Ela disse: ah, olha, o senhor não imagina, assim, algumas coisas que eu estou sentindo, mas eu disse para o pastor, eu disse para o pessoal: gente, eu quero servir, podem contar comigo e pode me colocar aí na equipe, eu quero estar trabalhando. E aí então ela disse: eu fico pensando, pastor, vocês aqui no congresso, Deus ministrando ao coração de vocês, Deus falando ao coração de vocês. Alguns que estavam pensando em deixar o ministério, abandonar o pastorado. E eu fico pensando, o que Deus está fazendo ali no meio do congresso, naquelas vidas, famílias, pastores. Um desses congressos que eu estava com Solange no ônibus, eu não sou de ficar ouvindo conversa dos outros, viu? Mas aí de repente eu ouvi um pastor dizendo assim, falando para outra pessoa, dois casais conversando, sentados, todo mundo nas cadeiras, e aí acho que a gente estava indo para Beira-Mar, o congresso proporcionou isso, e aí ele disse: eu já pensei 7 vezes em deixar o pastorado.
Aí eu disse, não, agora eu quero ouvir. Agora eu vou querer ouvir a conversa dos outros, né? Porque eu quero aprender. E aí? Um pastor que já pensou 7 vezes em deixar o ministério pastoral. E aí ele parou e disse assim, 7 vezes eu estou falando de vezes séria mesmo, daquela crise, aquela coisa, não é uma vez ou outra, um pensamentozinho vago, não, é coisa séria. Se não me falha a memória, ele era de Curitiba, e ele disse, eu sei que era lá do sul, ele disse assim, as 7 vezes Deus foi me buscar e tirar isso da minha cabeça, para que eu não abandonasse o ministério. A igreja precisa ser um exército de servos, mas não servos quaisquer. A palavra de Deus nos diz, e eu quero pedir que você volte os seus olhos novamente para o texto, olha como Paulo nos coloca, servi uns aos outros, servi uns aos outros. Pedro está fazendo um chamado à igreja, sirvam vocês uns aos outros, é um chamado. A igreja é um exército de servos, em primeiro lugar, chamados. Nós fomos chamados, nós fomos convocados para servir. E Pedro entendeu muito bem isso que ele está falando à igreja, quando ele está convocando a igreja para servir, é porque a igreja é um exército de servos, de fato, chamados, que foram convocados para servir. Por isso que ele está dizendo à igreja, sirvam, servir. Vocês devem servir uns aos outros. O nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Como diz Marcos 10, 45, que Jesus não veio, ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir, para servir. Quando Pedro usa esse termo, servir, ele está usando um termo no grego de onde vem a palavra diaconia. Ele usa o termo lá, diaconuntes. É de onde vem diaconia. Diácono, servo. Diaconia é serviço. O diácono é um servo. É alguém que serve às mesas. Servir aqui, esse chamado de Pedro, servir uns aos outros, é sair de si mesmo e dos seus problemas, é deixar os seus problemas de lado para servir aos outros. Como aquela mulher estava dizendo, tinha tantas doenças, mas ela não queria usar aquilo como empecilho, como desculpa para não servir ao seu próximo. É diferente de querer servir a si mesmo. É diferente de querer servir a outros que são extensão de si mesmo. Às vezes servir à esposa, servir aos filhos é até mais fácil. Mas aí quando você tem que servir a um irmão, você diz, meu Deus, pastor, ali é casca grossa. É difícil, pastor, servir aquela pessoa na igreja é bronca, é porque o senhor não sabe metade do que eu já sofri. E nós somos chamados a servir assim, porque nós fomos servidos pelo Senhor. Ele morreu por mim, por você na cruz, e nós sabemos como nós somos complicados. Eu espero que você não pense que você é gente boa, gente fácil de lidar, porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos as nossas limitações, dificuldades. Nós não podemos ficar olhando para nós mesmos como se nós fôssemos os melhores possíveis do mundo. Eu lembro quando o pastor Jeremias falou que os pais dele desejavam tanto ter um filho. Todo mundo quer ter um filho bonito. E aí ele disse que quando nasceu, os médicos comentaram, e a mãe ouviu quando um dos médicos disse, meu Deus, que menino feio. O outro que estava e disse, eu também nunca vi gente tão feia. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja. Ele é mais ou menos feio, melhorou muito, não é depois que nasceu, tal. Deus foi lapidando, né? E ele contando isso no Congresso de Pastores. E ele parou e disse, espera aí, vocês estão pensando que eu estou falando de mim? Não, eu estou falando do nascimento do meu irmão, eu sou bonito.
A gente tem a tendência de achar que nós somos legais, direitinhos, bonitinhos, arrumadinhos, mas Deus está trabalhando no nosso coração. A gente tem a mania de olhar que difícil é o outro. Não, nós fomos chamados. A igreja é um exército de servos chamados, sim, chamados para servir ao nosso próximo, ter uma vida de serviço aos outros, aos outros. E é todo tipo de serviço, os mais variados serviços da igreja. A Bíblia vai nos dizer, conforme nós lemos aí no versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Olha como a Bíblia nos coloca. Fala sobre dons de serviço, dons da fala. Digo que você pode servir através da fala, da pregação, do ensino da palavra, do aconselhamento, de líderes em grupos familiares, do coro de igreja, de grupo de louvor. Ou seja, nós temos várias possibilidades, sendo através da fala, que até o grupo de louvor está cantando, ele está quase que falando através dos cânticos, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pedro também diz, olha, se alguém fala, ele diz, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, conforme a capacidade que Deus dá a cada um de nós. Seja a hospitalidade como um dom, seja a administração, ajuda, socorro, não é? Dons de socorro. E nós temos tantas e tantos dons e tantas possibilidades de serviço. É uma cantina da igreja, é uma ornamentação, é uma arrumação do templo, as salas, é som, é iluminação, é louvor, mídias, projeção. Quantos e quantos serviços, é a recepção na igreja ajudando a junta diaconal e tantos outros serviços. Certa vez eu li a respeito de um diácono que ele foi chamado para socorrer uma senhora. Ela morava sozinha com um filho. E então ela ligou para o pastor estava em uma outra missão, ligou para o diácono, pedindo que ele pudesse socorrê-la. E o diácono foi. Dizia ele que ele foi reclamando no caminho. Por que o pastor me escolheu? Por que ele ligou para mim? Por que eu? Por que logo eu? E tal. E ele foi dizendo que, assim, depois, né, ele testemunhou, não foi lá da igreja, mas eu li sobre isso, e ele dizendo, testemunhou que foi reclamando. Ele disse, olha, eu fui reclamando, murmurando mesmo. Ele disse, qual não foi minha surpresa? Quando eu cheguei, fui socorrer a mulher, fui levada para o hospital, peguei ela, fui ajudá-la, ela era membro da igreja, peguei a criança, e no carro, quando nós estávamos indo para o hospital, a criança olhou para mim e disse, eu sei quem é o senhor. Ele disse, a criança era bem pequenininha, ele disse, eu sei quem é o senhor. Ele disse, eu fiquei curioso e disse, você me conhece? Ele disse, sim, lhe conheço. E aí ele disse, quem sou eu? Ele disse, você é Jesus. Ele disse que ficou impactado e disse, não, meu filho, eu não sou Jesus. Ele disse, é sim, você está tentando me enganar, mas eu sei que você é Jesus. Ele disse, meu filho, eu estou lhe dizendo, eu sou diácono da igreja, eu sou fulano de tal. Ele disse, não, você não me engana. Mamãe orou para você. E mamãe, quando terminou a oração, me disse, filhinho, calma, que Jesus vem nos socorrer. Às vezes a gente está servindo e reclamando. E Deus às vezes permite algumas coisas para depois nos ensinar outras. A igreja é um exército de servos, em primeiro lugar chamados, como a Bíblia nos diz. Mas não só somos chamados, a igreja é um exército de servos capacitados. Veja o que está no versículo 10. Além de Pedro dizer, servi uns aos outros, ele vai dizer, cada um conforme o que? O dom que recebeu. Cada um deve servir conforme o dom que recebeu.
essa diaconia, esse serviço, só é possível porque o Espírito Santo distribuiu dons, dons, capacitações espirituais para nós servirmos ao Senhor. A Bíblia tem lista de dons. 1 Coríntios 12 fala sobre dons, Romanos 12 fala sobre dons, Efésios 4 fala sobre dons, a Epístola de Pedro fala sobre dons. O Espírito Santo que habita em todo aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, é também esse mesmo Espírito que nos habilita e nos capacita a servirmos. Nós não podemos ser omissos. O Espírito Santo deu pelo menos um dom a cada um de nós, pelo menos um. Ele pode ter dado mais, mas pelo menos um dom. Deus nos dá a graça de aprendermos muitas coisas, termos talentos, desenvolvermos aprendizados, conhecimentos, e nós devemos colocar isso a serviço do Senhor. Meu avô paterno já faleceu. Ele, quando se aposentou, ele chegou para o pastor da igreja e disse: pastor, a partir do próximo mês, a igreja não vai precisar mais gastar nenhum centavo com o jardim da igreja. O jardim agora é da minha responsabilidade. Eu não quero ganhar nada. Eu estou aposentado e eu amo jardinagem. Ele era um professor, era funcionário do IBGE e era uma pessoa que gostava demais de jardim, de pomar. Tinha uma casa, nunca teve um carro. Tinha uma casa na praia que a gente veraneava como família, ele e minha avó. Eram uns 3 terrenos, um terreno era uma casa e mais 3 terrenos, todos cultivados, com plantações, e a gente usufruía da bênção. Fruta de todo tipo. E a casa dele, o jardim era impecável, e era ele não tinha curso de jardinagem não, era ele quem cuidava, aprendeu na vida. E quando se aposentou, disse: eu estou com tempo livre, é sobrando, eu quero servir a igreja. Que bênção! Nós podemos não só dons espirituais, mas habilidades, conhecimentos que nós vamos adquirindo na vida. A função dos dons dados pelo Espírito é servirmos. Não é autopromoção, não é para a gente se promover, se destacar, não é para a gente manipular o nosso irmão, não, é para servir aos nossos irmãos. A igreja é um exército de servos capacitados, como diz Pedro aqui no versículo 10, que nós devemos servir cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. Cada um deve servir conforme o dom que recebeu. 1 Coríntios 12, 11 vai nos dizer que o Espírito Santo ele distribui dons como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, quando descobrimos os nossos dons, nós precisamos chegar para a liderança. A liderança ser sensível a tudo isso e dizer: puxa, então vamos lá. Você tem esse dom, ok, vamos conversar, vamos sentar, vamos orar. Está confirmado mesmo, então vamos investir na sua vida, para que você possa servir. É uma bênção, como nós temos agora, por exemplo, pessoas que estão cuidando das crianças. Nós temos professores de escolas dominicais, nós temos gente de liderança nas sociedades, SAF, UPA, Mocidade, UCP, onde quer que seja, nos mais diversos diversas sociedades e ministérios da igreja. Louvor, todas as áreas, dizendo: Senhor, você sentir no coração que Deus está lhe impulsionando para isso. Imagina, se todo mundo entendesse que era chamado para o ministério de louvor, onde ficaria o povo para adorar junto com o ministério de louvor? E os mais diversos serviços que hoje, as mídias, as redes sociais, tantas oportunidades que nós temos para servir ao Senhor, para servirmos. E a palavra vai dizer que Deus, o Espírito de Deus nos deu esses dons, não para que haja divisão, como está lá em 1 Coríntios 12, 25. Não para que haja divisão, mas para que haja cooperação. É um ajudando o outro. É um ministério contribuindo com o outro. É uma sociedade ajudando a outra, e desta forma a igreja toda, coesa, ela trabalha para a glória de Cristo. Eu vi falar de 2 grupos de louvor de uma igreja aqui no nosso grande Recife, em que havia rixa, disputa, briga. Não era igreja presbiteriana, mas nós não estamos livres disso.
E de repente o grupo louvor, o pastor convidou e disse: irmãos, agora nós vamos ser dirigidos, o grupo louvor vai assumir e vai tocar. E na hora que então o vocalista pegou, deu toque, o baterista deu toque, todo mundo entrou. Quando eles entraram, os instrumentos estavam todos desafinados. O vocalista ficou tão nervoso que ele disse: eita, M. Aí soltou um palavrão no microfone, perante toda a igreja. Ele disse: eita, e aí soltou o palavrão e fez: está tudo desafinado. Aí lá vai o tum, dum, 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 ficar afinando na hora, na frente da igreja. E depois a questão: o que é que tinha acontecido? Isso nunca tinha ocorrido. Vocês imaginam? O outro grupo. Eles tinham ensaiado no meio da tarde, foram embora. Gente do outro grupo entrou, desafinou. Olha a rixa, olha a briga entre os grupos, que coisa vergonhosa. O outro grupo desafinou os instrumentos para que aquele grupo, entre aspas, considerado rival, inimigo, fosse prejudicado. Isso não é cooperar com o reino. Isso não é zelar uns pelos outros. Todos são úteis, todos são importantes. E são importantes por causa do desígnio de Deus. Foi Deus que planejou cada um de nós em algum lugar do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordo-me que no lançamento de um material tão precioso da rede ministerial, e foi lançado aqui nacionalmente, lá em Fortaleza, eu lembro-me que a igreja, nesse congresso, ela, para pastores, líderes, tudo, essa igreja, eles tinham um ministério de teatro, então eles apresentaram uma peça para mostrar a gente o valor dos dons espirituais e como a Bíblia nos ensina. E como é bom quando nós temos pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Esse era o lema da rede ministerial. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Cada um sirva conforme o dom que recebeu. E aí apresentava um homem que chegava no gabinete pastoral, batia lá: pastor, e querendo falar com o pastor dizia: olha, desculpe, eu estou aqui estressado, eu tenho que apresentar um documento ao presbitério. Ele disse: não, pastor, eu faço o seguinte, eu passo depois. Eu marco a próxima semana, aí a gente conversa. Ele disse: não, está certo, mas espera aí. Aí o pastor disse: você queria tratar sobre o quê? Ele disse: não, pastor, é porque eu me aposentei semana passada, eu agora estou com tempo livre, eu queria trabalhar na igreja. Ele parou e disse: não, então espera aí, foi Deus que mandou você aqui. Aí o irmão parou e fez: como assim? O senhor disse que estava estressado, que não podia me atender. Ele disse: não, mas é justamente isso. É que eu estou precisando de um nome para terminar aqui o meu organograma, que eu tenho que apresentar ao presbitério, e está faltando uma pessoa aqui, numa função aqui da igreja. Ele disse: e é o que, pastor? Ele disse: pronto, eu vou colocar você aqui para servir. Você, a partir desse domingo agora, você vai assumir uma das classes do departamento infantil. Aí o irmão parou e disse: não, pastor, desculpa, veja só, a minha vida toda foi organizando as coisas em empresas. Eu trabalho com organização. Então eu queria doar o meu serviço na secretaria da igreja. Eu queria trabalhar lá para ajudar os funcionários a organizar as coisas aqui da igreja. Aí o pastor levantava lá uma folha, tinha um monte de nomes de pessoas, e aí ele disse: irmão, veja, ele fechava a folha, você via os nomes, fechava a folha e dizia: olha, eu sei que tem muita gente na secretaria que não faz nada. Se dizem voluntários da igreja, ficam lá tomando cafezinho, comendo bolo e atrapalhando os funcionários da igreja. Seria, quem sabe, até uma boa que você fosse para lá, mas como está muito cheio, aceite, fique no departamento infantil. Ele disse: pastor, eu estou dizendo ao senhor, eu não levo o menor jeito para trabalhar com criança. Ele disse: não, mas na obra do Senhor é assim mesmo, Deus capacita. Ele disse: pastor, ele disse: não, vai, a partir do próximo domingo você assume, daqui a um ano você vai ver, você vai voltar aqui, e você vai voltar pedindo para continuar no departamento infantil. Pastor, ele disse: não, vá, aí pronto. Aí eles saíam, depois aparecia. Um ano depois, o irmão voltando no gabinete. Ele disse: pastor, aí o pastor: já sei, você quer continuar? Não, disse: não, pastor. Não, olha, eu não aguento. Eu disse ao senhor há um ano atrás, eu disse: esse negócio não vai dar certo. Não é a minha área, Deus não me... Aí disse: olha, pastor, uma dificuldade tão grande. Ele disse: bem que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse: não, pastor,
Ó, isso está pior do que a tribulação lá do Apocalipse. Está um terror, um terror. Esse pastor, o senhor sabe a classe que o senhor me entregou. O senhor sabe quantas crianças tinha? Ele disse, não. Esse tinha 30 crianças, 30. Ele disse, o senhor tem ideia quantas crianças tem? O pastor, não, ele disse, só tem 3. De 30, só tem 3. E das 3, 2 são minhas filhas, que eu digo todo domingo, vai sim, vai. Elas não querem, mas vai. Aí o pastor disse, e o terceiro? Ele disse, o terceiro é meu sobrinho, que todo domingo diz, esse professor vai fechar o departamento infantil. Vai. Desse jeito, vai acabar. Nós temos dons e talentos dados por Deus, e é importante a gente descobrir, para dizer, não, fulano não. Meu irmão, vem cá. Não dá certo. Você não está percebendo, não. Essa não é a sua área. E é bom quando a gente tem essa abertura, e quando a gente também tem humildade para ouvir do outro. A gente não pode ter um seminarista que está tirando 1, 2, 0, 1,5, meio. Não, meu irmão. Não, você não foi chamado, não. Para ser pastor desse jeito, com essas notas, não. Não dá. A gente precisa entender. Deus nos capacita? Sim, mas não é brincadeira. Nem o ministério pastoral e nem a vida na igreja. Não é brincadeira, é coisa séria. A igreja tem que entender, nós somos um exército de servos. Servos chamados, nós fomos chamados para servir. Servos capacitados, sim. Mas, por último, me permita dizer, a igreja é um exército de servos comprometidos. Veja como a palavra de Deus nos coloca, neste mesmo versículo 10, o final do versículo 10. A Bíblia diz, no início, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ok, agora olha o que Pedro diz, como que? Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros, nós somos servos chamados. Cada um conforme o dom que recebeu, servos capacitados. Agora vem servos comprometidos. Quando Pedro então nos diz como não qualquer, mas como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiros porque Deus nos confiou dons. Despenseiros traz a ideia do mordomo. E traz aquela ideia da despensa. Eu morei numa casa, a nossa família, meus pais tiveram 7 filhos, então imagine, uma casa, um casal, 7 filhos, e 3 tios que moravam conosco. Então a casa tinha 12 pessoas, quando não chegava um ou outro para somar a mesa. Se você não administrar os recursos, chega na metade do mês e não tem o que comer. O nosso sonho, quando criança, o nosso sonho era encontrar o lugar secreto, de onde papai e mamãe guardavam a chave da despensa. Que se a gente achasse a chave da despensa, o estrago estava feito. A gente ia encontrar o lugar dos doces, dos biscoitos, e a coisa ia acabar antes do tempo. O despenseiro, o mordomo, ele tem que administrar os recursos. Nós somos mordomos, despenseiros desta graça de Deus. Ele nos concedeu dons e talentos. Nós precisamos administrar, cuidar desses dons, desses talentos. E olha como Pedro diz, como bons despenseiros. Não é um despenseiro qualquer, não é um mordomo qualquer, porque nós estamos lidando com a multiforme graça de Deus, as muitas formas da graça de Deus, das bênçãos dele sobre as nossas vidas. Recebemos dons não por mérito nosso, mas é graça. É graça de Deus sobre as nossas vidas. A multiforme graça. Formas variadas, dons variados, situações variadas, necessidades variadas. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus,
o mesmo Espírito Santo que vinha trabalhando no nosso coração, nos trazendo para Jesus, para a sua igreja, agora ele vem habitar em nós e nos capacitar com dons espirituais, com habilidades naturais que nós recebemos como um depósito da graça de Deus nas nossas vidas para nós servirmos aos outros. Eu acho belíssimo, e esse é um versículo que me enche muito o coração. Se você puder abrir, em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Os versículos 9 e 10. 1 Coríntios 15, versículos 9 e 10. Olha que coisa belíssima Paulo nos diz aqui. Primeira Coríntios 15, versículos 9 e 10. Olha como Paulo diz: porque eu sou o menor dos apóstolos. Paulo, o nome Paulo no grego significa o menor. Então ele usa o próprio nome dele para dizer: olha, eu sou o menor. Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Agora vejam o versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu acho extraordinário. Paulo diz: eu sou o menor de todos os apóstolos, que não sou nem mesmo digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas aí então Paulo não se rende a isso, aos seus erros. Ele diz: mas pela graça de Deus, é graça, é favor que eu não mereço. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, inútil. Não. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, do que todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz: olha, eu não permiti que a graça de Deus na minha vida, eu não cruzei os braços, eu não me acomodei, eu não fui preguiçoso, não. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Então é como se desse aquele estalo que Paulo dissesse: não, peraí, calma, deixa eu corrigir aqui. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo tem consciência do começo ao fim que é a graça de Deus na vida dele, como nós também precisamos ter esta consciência. Dietrich Bonhoeffer, tão conhecido pelo livro Discipulado, ele que foi um pastor luterano, um alemão, que fez parte da resistência antinazista. Ele foi preso em 1943 por se opor a Hitler. E ele foi enforcado, condenado, antes do suicídio de Hitler. Antes de Hitler se suicidar. Bonhoeffer, com 39 anos, foi condenado e foi morto. Ele se opôs a Hitler. Quando, infelizmente, a igreja alemã estava achando que Hitler era um enviado de Deus. Não era. Bonhoeffer se levantou contra para dizer: não está errado. O que o nazismo está fazendo está errado. E a igreja se apoiar está errada. A igreja foi chamada com outra missão. Não é essa aí, não. Nada disso. Bonhoeffer chegou a dizer e falar sobre a graça barata. Graça barata. O contrário exatamente daquilo que Paulo disse. A graça de Deus na minha vida não foi barata. Ela não se tornou vã, não se tornou inútil. Bonhoeffer disse: graça barata é graça sem discipulado. Graça barata é graça sem a cruz. Graça barata é graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. É uma graça barata.
E Bonhoeffer dizia: não, não deixem essa graça barata tomar conta do coração de vocês. Nós precisamos de compromisso. Nós precisamos ter um coração aquecido pelo Senhor da igreja e pela igreja do Senhor. Pelo Senhor da igreja e pela igreja do Senhor. Você já parou para pensar? Eu acho que nenhuma esposa gostaria, imagine que eu chegasse para Solange e dissesse: filha, eu amo sua cabeça. Eu sou apaixonado por sua cabeça. E eu não dou o menor valor ao seu corpo. Nenhuma mulher gostaria de ouvir isso. Nenhuma noiva gostaria de ouvir isso quando casasse com seu marido, depois de casada, ouvir isso. Possivelmente acharia isso uma afronta, ou então dizer: endoidou. Pronto. Endoidou. No mínimo, endoidou. Está dizendo que ama a minha cabeça e não ama o meu corpo, ou seja, todos nós queremos ser amados por inteiro. Como é que eu posso dizer: eu amo Jesus, mas eu odeio a igreja de Jesus? Não tem como. A igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos amar ao Senhor Jesus e nós precisamos amar a igreja, uns aos outros. Nós precisamos ser comprometidos, não só com a cabeça, mas com o corpo, porque essa é a vontade dele para as nossas vidas. Essa é a vontade dele para as nossas vidas. A igreja é um exército de servos, servos chamados, servos capacitados e servos comprometidos. Nós precisamos ser comprometidos. Eu não conheço seu coração, não sei o que se passa na sua vida. Talvez você esteja aqui como visitante. E recordo-me da história de um pastor que estava à porta da igreja. E a porta ficava muito próxima do portão de entrada, então ele se deslocou até a calçada e começou a chamar as pessoas que passavam. Ele disse: olha, vamos entrar para o culto, tal, vamos entrar, vamos entrar. E como ele estava há pouco tempo naquela igreja, passou um dos vizinhos que ele não conhecia e ele convidou: vamos entrar. E o vizinho parou e disse: pastor, eu moro aqui há muitos anos, eu conheço todo mundo dessa igreja aí. Essa igreja, pastor, só tem hipócritas. O pastor chegou e disse: pode entrar, sempre cabe mais um, pode entrar, fica à vontade. É triste, não é, você ouvir um negócio desse. Triste, eu digo, ouvir que é uma igreja de hipócritas. Não, não imagino que a gente vai ter uma igreja tão cheia de hipócritas, não. Que a gente lute contra a hipocrisia, contra a mentira, contra tantas coisas que são danosas à igreja. Que a gente ame a igreja, que você que nos visita, saiba que este corpo, esta parte do corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra, nós não somos perfeitos. Nós precisamos lutar pela perfeição, sim. Não é cruzar os braços e dizer assim: é isso mesmo, a igreja é assim mesmo. Não, não, a igreja é assim mesmo, não. A igreja é a noiva de Cristo. Ela precisa estar buscando uma vida séria, aos pés do Senhor, amando ao Senhor, sendo lapidada, cuidada, como a noiva é cuidada para o encontro com o seu noivo. E prepare-se, porque esse dia vai acontecer. Todos nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos entregar a nossa vida àquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Então, se você está aqui nos visitando neste aniversário de 74 anos, pense e leve a sério o chamado de Deus para a sua vida. E você olhar para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é vir para cá para ser um religioso, não, não. É para ser um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus Cristo.